Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. E hoje eu tenho como convidado o diretor e fundador da primeira Faculdade Brasileira de Tributação, aquele que resolveu deixar a advocacia para ser exclusivamente educador, lutou para criar uma faculdade, já que no Brasil hoje o direito tributário tem uma importância muito grande, mas não para ficar apenas dentro do campo da tributação do direito, das regras de direito tributário, mas analisar todas as implicações com todas as outras áreas, e que é um excelente educador e um profundo conhecedor de tributação. Sobre a sua faculdade, sobre a sua experiência como educador, nós falaremos nesse nosso programa, como também falaremos sobre o que é muito importante, já que estamos com a discussão no Senado da reforma tributária. Meu caríssimo Felipe Silva, meu querido amigo de muitas décadas, não tanto que é muito mais jovem do que eu, mas já de um tempo bastante, que já vão muitos e muitos anos. Eu gostaria muito que você já começasse para o nosso telespectador, já que o nosso programa tem um tempo limitado, falar sobre a sua faculdade. Foi a primeira do Brasil e a expansão desse estudo, da maneira como você tem levado e a importância desta faculdade no ensino universitário do Brasil na atualidade. Com a palavra, meu querido Felipe. Bom, primeiramente, doutor Ives, eu queria agradecer imensamente o convite para participar, para ser um dos entrevistados do senhor, com muita honra. O senhor sabe que a nossa amizade vem lá desde do Centro de Extensão Universitária, em 1997, quando eu fui seu aluno. O senhor me recebeu em São Paulo, eu tenho a maior gratidão, de braços abertos, aí nessa biblioteca, no seu escritório, para estudar. A partir de então, eu tomei o gosto pelo ensino, pela educação. Na verdade, eu já vinha na área do direito, em razão do escritório de meu pai, né? Nós abrimos, eu e meu irmão, a área do direito tributário dentro do escritório, mas foi a partir do seu empurrão, em 97, que eu comecei na área de ensino. E aí, o que nós vimos, doutor Ives? O senhor sabe que na advocacia, naquela época, muito se trabalhava de um contencioso, então tínhamos ações do fim social, inclusive empréstimos compulsórios naquela época, um pouquinho antes, né? E era muito focado no direito, o tributário sempre foi muito focado no direito. E quando eu e meu irmão fazíamos reuniões com empresas, o que nós víamos era que, na maioria das vezes, participava o empresário e também o contador e o administrador, e cada um falava uma linguagem. Até que nós nos demos conta que a gente precisava criar no Brasil uma instituição de educação que formasse gestores na área tributária, e não somente tributaristas com o perfil do direito. Nada contra as instituições que têm esse perfil, muito pelo contrário, a gente acha importante, mas o nosso projeto é levar para o Brasil inteiro, por meio do ensino à distância. Nós começamos, obviamente, no ensino presencial em 2010, 2012, com o protocolo e a aprovação da instituição de educação naquela época presencialmente, mas com esse objetivo de levar conhecimento de economia, administração, contabilidade, direito societário, direito tributário, por o maior número de pessoas possível. Naquela época, como nós não tínhamos esse desenvolvimento da tecnologia para o ensino à distância, nós nos limitamos muito no presencial. E aí, logo em seguida, em 2010, quando nós nos demos conta que era possível, houve uma janela do MEC que permitiu que instituições de menor porte, claro que nós não somos comparados em tamanho com a Estácio, e nem é o nosso perfil, nós não temos esse objetivo. Então, naquela ocasião, o MEC permitiu que instituições de menor porte pudessem ofertar ensino à distância, e nós aproveitamos aquele momento e protocolamos um pedido de uma instituição 100% EAD, que pudesse ofertar esse tipo de conteúdo para o maior número de pessoas possível. Não é à toa que em 2023, agora no relatório do MEC, nós fizemos a apuração e a nossa instituição de educação foi reconhecida como a melhor instituição de educação 100% EAD. Nós não estamos falando daquelas que misturam presencial com híbrido, nós somos 100% hoje focados em EAD. Começamos no presencial e hoje nós estamos 100% EAD.
Então, o que a gente pretende, doutor Ives? Que a gente pretende chegar no maior número de pessoas possível. Nós temos aí empresas, contadores, fiscais da área municipal, estadual e também os federais, espalhados pelo Brasil inteiro, que necessitam de conhecimento na área tributária. O senhor veja, eu sou um exemplo, eu tive que sair da minha cidade, que é Porto Alegre, eu passei um ano praticamente morando em São Paulo, quando comecei a estudar com o senhor, depois eu entrei no mestrado e doutorado em São Paulo, ia e voltava de avião toda semana. Isso tem um custo, um desgaste familiar, isso tem um custo financeiro, tem um custo de clientes que precisam ser atendidos que a gente não consegue dar atenção. Então, o que a gente pretende? Que as pessoas não precisem passar por isso que nós passamos, eu e meu irmão. E quando eu falo nós, é porque o meu irmão também fez o mesmo caminho para a sua formação. Então, as pessoas podem hoje, com o ensino à distância, poderem ter acesso à educação, aos melhores professores. O senhor nos dá a honra de ser o professor emérito da nossa instituição, é o senhor e o professor José Eduardo Soares de Mello, são os únicos 2 professores eméritos da nossa instituição, que nos orgulha muito. É trazer o seu conhecimento do professor José Eduardo, e assim como tantos outros professores na área tributária, a gente poder ofertar e levar esse conhecimento de qualidade, de ponta para as pessoas que não têm condição, muitas vezes financeira, se deslocar para o centro do país. Então, esse é o nosso propósito. E hoje a gente praticamente tem alunos de todos os estados da federação, inclusive temos também, nos últimos 2 anos, desenvolvido um trabalho de internacionalização da instituição. Eu tive semana passada no México para firmar um convênio com a Universidade de Guadalajara, que é a segunda maior instituição de educação no México, depois da Universidade da Cidade do México. Hoje pela manhã tivemos uma reunião também com uma pessoa de Angola que quer levar os cursos para os países de língua portuguesa na África. Estamos tentando fechar um convênio, está muito próximo também com o Peru, com uma instituição de educação do Peru, e com isso a gente levar esse conhecimento brasileiro para outros países também, fazer um intercâmbio de informações e de conhecimento com outros países. Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso projeto. Nós acreditamos ainda, doutor Ives, que sejamos a primeira e ainda talvez a única instituição de educação que forme gestores tributários para o mercado. E aí eu não estou falando só de advogados, nós estamos falando de um público que vem dos contadores, dos administradores, dos economistas. Eu vou dar aqui em primeira mão para o senhor até a informação de que fomos aprovados também recentemente, há uns 20 dias, por uma comissão do MEC para lançarmos uma graduação em administração, também com este foco sempre na gestão dos tributos. Então, esse é o nosso propósito, e não poderia ser diferente, porque quem me levou pela mão foi o senhor em 1997. Então, o senhor tem grande parcela aí de ajuda no nosso projeto. E, aliás, sempre esteve junto em todos os projetos e nos eventos que fizemos. E eu tenho a impressão, desde o início, realmente dando apoio, eu sempre considerei uma novidade e uma necessidade para o país, uma faculdade como aquela que vocês criaram. Mas o dado hoje, não melhor, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião do Conselho Superior de Direito, FEComércio, e nós estamos discutindo com a presença como conselheiro do presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com o Alain Alemã, que é nosso conselheiro, e também o Anares, que é a representação brasileira de assuntos tributários, para discutir exatamente essa evolução no online não favorável às audiências virtuais, porque nessas as sustentações orais não tem um valor maior, mas na importância do sistema da comunicação online. Hoje, por exemplo, um advogado do interior, cujo cliente não tem muitos recursos, pode fazer da sua cidade do interior uma sustentação oral no Supremo, algo que não podia fazer no passado, porque só uma viagem, o cliente não poderia pagar a viagem, o dia que ele ia perder
para sair que, e nem saber se a pauta não seria mudada, de não ter tempo de fazer a sustentação. Mas ele faz tranquilamente do seu escritório, sem ônus maior para o seu cliente e deixando muito mais em conta. Evidentemente, defendendo as audiências presenciais, que eu posso fazer a sustentação online, mas tem que ser presencial. A sustentação nas, digamos, julgamentos virtuais, eles, de rigor, nós não sabemos, porque cada ministro vê a hora que quiser se ele vai ouvir ou não aquela sustentação no seu gabinete. Mas a sustentação online, nas audiências presenciais, em que estarão os ministros ouvindo através da internet, eu considero uma evolução. E a educação que vocês estão fazendo online, virtual, vocês põem os melhores professores em tributação em contato com o último fuso horário do Brasil. Aquele cidadão que está numa pequena cidade, que quer fazer e tem internet lá, eles podem fazer o curso com vocês aí, aproveitarem, tendo a melhor qualidade que, se fosse presencial, só teriam se estivessem vivendo, como você mesmo fez, os seus cursos de pós-graduação, de doutoramento, etc., que tinha que vir a São Paulo, hoje você não precisaria. Então, eu tenho que realmente cumprimentar, porque continua com o nome de Faculdade de Tributação, Brasileira de Isso, Tributação. Ou nós já, somos. pelo alargamento do campo de atuação, ou teve um acréscimo no nome. É Faculdade Brasileira de É a Tributação. Faculdade Brasileira de Tributação. O propósito nosso com o protocolo de mais cursos de graduação é, num breve espaço de tempo, nós nos transformarmos, dentro de 2 anos, Uma em um universidade. centro universitário, 100% EAD. Isso é muito bom. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos falar sobre reforma tributária no Pois não. segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu querido amigo, eminente professor Felipe Silva, diretor da Faculdade Brasileira de Tributação, a primeira do gênero no Brasil. Como eu faço em todo o programa, Felipe, eu sempre ofereço um livro. Esse é um que eu escrevi durante a pandemia, na Era dos Desafios, analisando um pouco e, apesar de todos os problemas que temos, agora muito maior, com esses problemas dos conflitos em Gaza, mesmo assim a humanidade tem progredido muito, porque em 6.000 anos de história nós tivemos, desde aqueles tempos, e até em 20.000 anos, pegarmos o Cro-Magnon, da pré-história, de selvagens, que eram aqueles das primeiras tribos. Em 20.000 anos apenas, pegamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, com altos e baixos, com o corse e recorse do Vico, aquele filósofo italiano, nós estamos evoluindo. Evoluímos muito em 20.000 anos. Por exemplo, os dinossauros viveram 150 milhões de anos, foram sempre dinossauros, sem mudar a sua maneira de ser. Então, eu estou lhe mandando. Vamos falar agora sobre reforma tributária, o Felipe. Eu tenho sido um crítico da reforma por alguns aspectos. Em primeiro lugar, a manutenção de dois sistemas. Em segundo lugar, por não termos ainda os textos de lei complementar, lei ordinária. Em terceiro lugar, por não termos algoritmos do que impacto negativo e positivo nas finanças de cada uma das 5.569 municípios, agora foi criado mais um, e dos 26 estados e Distrito Federal, só temos o da União, que é fácil para CBF, porque esse tributo só para eles. E mais do que isso, é uma mudança completa de sistema. O que vale dizer, todas as empresas vão ter que se adaptar ao novo sistema e conviver com os dois sistemas até 2033.
26 já entra em vigor o CBS, em 29 o IBS, e só em 2033, 4 anos já, é que desaparece totalmente, se desaparecer no sistema atual. Por outro lado, nós temos 3 vezes mais textos constitucionais colocados para substituir o atual sistema. Considerar o atual sistema complicado e, para simplificar, eles aumentaram em 3 vezes o número de disposições constitucionais que vão depender de legislação infraconstitucional. Então, a nossa posição sempre, sem ser contra a reforma, como isso vai implicar uma mudança monumental, que todas as empresas vão ter que se adaptar, que vai representar a convivência de 2 sistemas, que nós só examinássemos quando tivéssemos todos os textos, não só aqueles que estão sendo discutidos, como também os textos de lei complementar, lei ordinária, resoluções do Senado, etc. Em segundo lugar, tivéssemos algoritmos que era possível fazer através dos orçamentos que temos hoje de todas as entidades federativas para saber os impactos que isso representaria. Mas como eles não sabem nem a alíquota que vai ser aplicada, e cada exceção que se faz, essa alíquota deve crescer, e todos sujeitos ao ISS, serviços, serão altamente tributados, porque vão para uma alíquota de CBS e IBS única, é evidente que isso vai trazer um impacto monumental, sem que nós tenhamos noção até agora como é que as empresas serão impactadas, os setores serão impactados, os municípios serão impactados, os estados serão impactados, o que vale dizer porque não temos dado nenhum e estamos aprovando a reforma. Então, a minha crítica era esta, entende? Quer dizer, mais tempo para termos tudo isso discutindo. Como é que você vê o problema? Doutor Ives, olha, de certa forma eu concordo com o senhor, porque hoje nós estamos vendo uma aceleração muito grande na intenção de aprovar uma reforma tributária que, obviamente, altera um sistema, introduz um outro, que vão, como o senhor mesmo disse, conviver durante anos aí. As empresas terão, obviamente, um custo de operação muito maior, sem falar ainda, muito pouco se vê também a própria notícia do jornal, alguns juristas comentando o impacto que isso terá nos M&As, quer dizer, será que as empresas hoje que estavam em processo de M&A já estão considerando, obviamente, um cálculo do impacto tributário no seu próprio valuation? Outro ponto importante, comentei com o senhor agora há pouco, naquela época, em 1990, muito se tratava de contencioso. E naquela época, doutor Ives, a gente sabia que os cruzamentos da Receita não existiam tantos e tão pouco a tecnologia era desenvolvida do ponto de vista de cruzamento e de informações para a Receita Federal. Quer dizer, no momento em que eu tenho um sistema com uma tecnologia convivendo com outro sistema que eu tenho que adaptar e criar uma nova tecnologia, eu tenho 2 custos que vão impactar as empresas. E o pior de tudo, tivemos a oportunidade de apresentar na FEComércio em São Paulo um trabalho que nós na faculdade desenvolvemos com uma empresa de tecnologia, a Reut, que é a calculadora da reforma tributária. Quer dizer, será que as empresas estão preparadas já para o processo de mudança que terão no seu custo? O governo efetivamente fez, o governo que eu digo, quem está por trás da reforma tributária, né, propondo a reforma tributária, será que fizeram os estudos adequados da carga tributária do ponto de vista de importação desses dados que existem hoje para um sistema que ele calcule com tecnologia na ponta, lá quanto é que vai custar um produto, quanto que vai ser a carga tributária, qual é a alíquota efetivamente que vai ter que ser calibrada para que não haja perda de arrecadação. A gente tem eu acho que nós temos ainda muito a ser discutido num pouco espaço de tempo. A única coisa que eu vejo, doutor Ives, como positiva deste processo todo, é que eu me lembro que desde que eu comecei a estudar tributário, muitos anos atrás, eu naquela época já ouvia falar de reforma tributária, o senhor
é mais velho do que eu, deve ter ouvido também há muitos anos falar de reforma tributária, mas nunca avançou, nunca se ouviu falar tanto de reforma tributária, nunca avançou um projeto dentro do Congresso que efetivamente fosse para uma votação. Este é o único ponto positivo que eu vejo. É como se tivessem botado o bode na sala e agora nós temos que discutir. Só que, na minha opinião, foi uma votação na Câmara dos Deputados muito rápida. Nós estamos praticamente 60 dias numa tramitação do Senado que também não estou vendo uma discussão muito grande com as empresas, com os profissionais, com quem lida com isso na prática. Então, no meu sentimento, nós vamos ter certamente um aumento de custo para as empresas. Nós estamos pisando ainda em ovos, o senhor mesmo disse, nós não sabemos exatamente quais as normas que viram as leis complementares. Então, me parece que é um cenário que se apresenta ainda muito cinzento, tanto para o cidadão como para as empresas, inclusive para quem fiscaliza e quem arrecada. Essa é a minha opinião também. E realmente, para quem fiscaliza e quem arrecada, também terá problemas. Porque veja, por exemplo, eles criam um conselho federativo que vai colher, receber e distribuir o IBS para 5.569 municípios, para 26 estados e Distrito Federal, com apenas 54 delegados, 27 delegados pelos estados e Distrito Federal e 27 delegados de 5.569 municípios. Agora, esse só terá capacidade de arrecadação, porque a competência impositiva será da União, porque o tributo que for aprovado como CBS pelo Congresso Nacional é o mesmo regime que vai ser adotado para o IBS, não poderá ser diferente. É o mesmo, eles chamam um sistema dual, mas é o mesmo. Então, a competência impositiva de uma autonomia financeira de estados e municípios vai ser exercida pela União. Agora, essa redistribuição em que estados e municípios vão ganhar e que estados e municípios não vão perder, que a União disse que vai compensar, e nós não sabemos como é que isso vai ser feito na compensação. Isso leva ao quê? Que alguém vai pagar a diferença. Se uns não perdem e outros ganham, alguém tem que pagar ou aumento de dívida ou aumento de tributação, que já é elevada. Fora a complicação. Então, eu tenho a impressão, aquilo que eu vinha pedindo, enfim, pelo Instituto dos Advogados, pela Federação, pelo Conselho Superior e a Federação do Comércio de São Paulo inteirinha, a Confederação Nacional do Comércio tem pedido isso, é contra esse tempo, Estado de Reforma Tributária. Tudo isso, evidentemente, vai ser um problema muito sério, porque a nossos serviços, os próprios advogados, que saem de uma alíquota fixa em São Paulo para uma alíquota que estará em torno de mais ou menos 30%. Então, só para terminar o programa, na minha opinião, quer dizer, nós corremos o risco de ainda haver mais exceções, porque o senador Eduardo Braga recebeu 400 e poucas propostas, emendas do seu projeto, quase todos para serem excepcionados. Quanto mais setores forem excepcionados, mais a alíquota básica dos não excepcionados será maior, que será tranquilamente superior a 30%. Então, o que eu estava pedindo era tempo para examinar tudo, mas com tudo, com leis complementares, projetos, por aquilo, e as projeções que eles não fizeram. Mas era isso que é a minha opinião, que bate com a sua. Estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer muito a sua participação. Agradeço Doutor muito a Ives, sua eu que lhe participação. agradeço. Eu que lhe agradeço muito e queria deixar um abraço para todos os telespectadores, para o senhor especialmente, e sempre que quiserem, estamos à disposição para prestar informações da faculdade, e quem tiver interesse, acesse o nosso site lá, que tem certeza que terá uma surpresa
muito boa em relação aos conteúdos que nós produzimos dentro da nossa instituição. Muito obrigado mais uma vez, professor Ives. Meu caro Felipe, um grande abraço. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.